Passaria a palavra ao José Celso Cardoso Júnior, que vai fazer sua intervenção sobre a burocracia brasileira pós-88. Antes de entrar propriamente no tema que me foi solicitado falar, eu queria fazer 3 ou 4 comentários gerais, iniciais, sobre a Constituição e sobre o tema da administração pública e da formatação, da composição da burocracia pública no Brasil nesse período republicano como um todo, em particular da Constituição para cá, né? Vejo que, o primeiro comentário, é interessante observar que esses episódios de comemorações, de eventos, de fatos, de determinados casos, como no caso agora da própria Constituição de 88, de certa maneira são sintomáticos do contexto, né, político, social que o país atravessa. Isso em qualquer lugar, eu acho que é válido, né? Estou me lembrando que eu já estava no IPEA no ano de 1998, por ocasião dos 10 anos da Constituição de 88, e, se vocês lembrarem bem, 88 é um ano em que não teve comemoração nenhuma para os 10 anos da Constituição. Muito pelo contrário. 1998 foi um ano trágico, até mesmo, poderia dizer, para a Constituição, ou para o espírito da Constituição de 88, porque é o ano, por exemplo, da aprovação de várias daquelas emendas constitucionais desconstitucionalizantes de direitos, né? Entre outros episódios não menos nobres, né? Passados 10 anos, no entanto, em 2008, por ocasião dos 20 anos da Constituição, eu mesmo, já ainda no IPEA, coordenei e organizei uma série de seminários, de publicações, etc., de trabalhos sobre os 20 anos da Constituição, em homenagem à Constituição. Ou seja, em questão de 20 anos, você tinha ido do inferno ao, né, não vou dizer ao céu, ao paraíso, mas a um movimento de recuperação ou de certa reinstitucionalização ou reconstitucionalização, pelo menos do espírito original da Constituição de 88, né? Emanam da Constituição e que nos trazem, de certa maneira, aqui a discutir no dia de hoje, né? Então, mais por esse motivo, também acho que é extremamente louvável a iniciativa e volto a cumprimentar os colegas organizadores. Segundo comentário rápido, ainda de contextualização geral, tem a ver com o próprio tema, né, que eu vou abordar. Vejam que, quer dizer, a Constituição ela é um dos marcos históricos importantes na história brasileira para explicar a montagem vamos dizer, do Estado brasileiro, né, de certa maneira, da administração pública que dele emana, em particular da sua burocracia pública, né? Você tem, segundo os historiadores, e Antonieta e os colegas me corrijam se eu estiver errado, mas você tem 4 grandes momentos nesse processo, nesse largo processo, não é, de formação do Estado no Brasil, de institucionalização da própria burocracia pública, né? Um primeiro momento nos anos 30, com o DASP, não é, que estrutura, por meio do governo Getúlio Vargas, uma série de estatutos e institutos de organização do Estado, da provisão de cargos públicos, etc., né, que introduz o princípio da meritocracia, por exemplo, para a seleção de servidores e por aí vai. Né, você tem o Decreto-Lei 200, nos anos 60, né, já feito no âmbito do governo militar, que é um outro marco importante na configuração do Estado e da forma de estruturar o Estado e na forma de colocá-lo em funcionamento. A própria Constituição de 88 é um terceiro marco importante nesse período, e você teria um quarto momento importante que se deu nos anos 90, por meio da reforma de Estado de cunho gerencialista, não é, que tentou fazer uma alteração no perfil do Estado, na ossatura do Estado brasileiro, na sua forma de operar, etc., né? Um marco importante desse conjunto de reformas ou mini-reformas no âmbito do Estado nos anos 90 foi a própria Emenda Constitucional número 19, de 98, que diz respeito a, entre aspas, a flexibilização da contratação no setor público, não é, que, como eu vou mostrar, a partir da Constituição e mais ainda, a partir da Lei 8.112 de 1990, né, tentou organizar um estatuto jurídico único, próprio,
para o setor público, né? Que é o tal do RJU, né? Do Regime Jurídico Único. Essa emenda constitucional de 98, número 19, ela tenta fazer justamente o contrário do que propunha a Constituição, né, como princípio, e a Lei 8.112 de 1990. Né? Então, quer dizer, esse segundo comentário histórico mais geral é importante para poder entender como, no fundo, os anos 90 e os anos 2000, o Brasil, nesse período, vivencia uma grande contradição, um grande paradoxo, que eu, na verdade, prefiro chamar de dialética da Constituição de 88, né, que tem a ver com algumas coisas interessantes, né, e de difícil interpretação, na verdade. Né, ainda é um campo em aberto de estudo, né, em que, inclusive por conta de estarmos aqui numa universidade, num departamento de ciência política, etc., eu acho que é um tema bastante aberto do ponto de vista da investigação acadêmica, inclusive, né, que tem a ver com isso. Quer dizer, nos anos 90, você teve uma reforma do Estado, não é? Reforma de cunho gerencialista, né, do Bresser, durante o governo Fernando Henrique, que é uma reforma desconstitucionalizante, né, com espírito de desconstitucionalização daquelas ideias e princípios gerais que estavam contidos na Constituição. Vários dos exemplos foram citados aqui. A questão do peso do capital, da empresa nacional, por exemplo, na Constituição, que vai perdendo densidade, né, como a professora mencionou, né, a questão da própria burocracia pública, que muda de status, né, enfim, uma série de outras, a questão social, que tem uma série de reformas com espírito desconstitucionalizante, e por aí vai. Então, mas, no entanto, quer dizer, esse movimento foi feito em nome de uma reforma do Estado. Quer dizer, você tinha um documento, inclusive, né, o plano diretor da reforma do Estado. Quer dizer, foi feita uma concepção de Estado, né, por meio de onde se implementou um conjunto de diretrizes e de leis, de emendas constitucionais, etc., no espírito de uma reforma ampla do Estado, que foi incompleta, como sabemos, parcial, etc. e tal. Nos anos 2000, por outro lado, você tem, para explicar um pouco essa dialética, um movimento que é um pouco, se não o contrário do movimento dos anos 90, é um movimento que arrefece essa onda reformista, gerencialista, liberalizante dos anos 90. Né? Você tem não vou chamar de uma contra-reforma, seria demais falar disso, mas você tem um arrefecimento desse movimento que havia se instaurado nos anos 90. Ou seja, o governo Lula, ele pratica um movimento que eu chamaria de, entre aspas, de reconstitucionalização em grandes áreas do espírito da Constituição original de 88, mas isso não se dá pela lei, como se deu a reforma liberalizante dos anos 90, né, no bojo da reforma do Estado bresseriana, né, se dá pela política. Né? Então, quer dizer, a dialética que eu identifico, a contradição, o paradoxo que eu identifico, que eu vou tentar um pouco aqui apresentar com base num tema específico, que é o da montagem da burocracia pública desde 88, se dá entre um movimento nos anos 90 de desconstitucionalização pela lei, tá certo? Com base nesse pacote de emendas constitucionais, etc., e nos anos 2000, um movimento, entre aspas, de reconstitucionalização, mas que se dá não pela lei, mas pela política, sobretudo, ou seja, pelo exercício, né, pela interpretação ou reinterpretação da Constituição e pelo exercício concreto de aplicação das diretivas originais da Constituição em vários casos. Né, na área social, na própria área de composição da burocracia pública estatal, como eu vou tentar mostrar aqui. Né? Então, um certo paradoxo que a gente precisaria ainda avançar na interpretação e na explicação é esse. Né? Como é que, com base numa reforma em que havia princípios, havia um documento, havia uma diretriz política clara, etc., você implementa algo parcial, não é, com impactos muito restritos até certo ponto, em termos da ossatura original do Estado e da Constituição, etc., e com base, na verdade, num exercício mais estrito da política, nos anos 2000, ou seja, sem documento formal, né, sem uma reflexão sobre Estado. Né, o governo Lula passou esse tempo todo, quer dizer, o governo petista passou esses 10 anos de governo, sem ter elaborado um único documento sobre o Estado.
sobre o que pensa do Estado, sobre o que entende por ser o Estado, né? Portanto, não tem um documento também que diga sobre qual é a reforma de Estado que ele imagina necessária, né? No entanto, várias iniciativas foram deflagradas no campo do que eu estou chamando, entre aspas, de reconstitucionalização pela política da própria Constituição, do espírito da Constituição de 88. Então, enfim, esse é o panorama geral. Eu vou pedir licença para ficar em pé e poder passar dali de baixo alguns slides para a gente explicitar um pouco mais esse argumento. Vamos lá. Bom, eu estou usando aqui como referência um trabalho que nós fizemos nesse período aí de 2008 a 2010 no IPEA, que deflagrou uma série de estudos sobre o desenvolvimento brasileiro, quer dizer, uma espécie de atualização do diagnóstico sobre o desenvolvimento, um projeto que se chamava Perspectivas do Desenvolvimento Brasileiro, que atuou em várias áreas aí da contemporaneidade do desenvolvimento, por assim dizer. Um dos documentos produzidos foi esse, Burocracia e Ocupação no Setor Público, que, como todos os demais, estão disponíveis aí para download na página do IPEA, e alguns ainda não estão esgotados em meio impresso, é possível ainda adquirir também pelo próprio IPEA. Bom, nesse documento em particular, a nossa intenção era um pouco descortinar dois argumentos de natureza bastante conservadora que circularam na mídia e continuam circulando desde meados dos anos 2000. Não é? O primeiro argumento era o de que o governo Lula tinha dado início a um processo de inchaço da máquina pública, não é? Por meio da retomada dos concursos, etc., de contratações de novos servidores, expansão, por exemplo, das universidades federais e tudo mais. Isso estava engendrando um movimento bastante acelerado de inchaço, com um impacto fiscal bastante significativo. Então, nós começamos a pesquisa um pouco para tentar entender, num primeiro momento, no panorama mais internacional, como é que a situação se colocava, né? Então, aí tem apenas alguns grandes números para a gente ver o tamanho do problema, né? O emprego público no Brasil representa cerca de 12% do total de pessoas ocupadas, na França, 28%, Estados Unidos, 15%, México, 14%, tudo por meados dos anos 2000. Entre 2000 e 2010, a proporção do emprego público federal, na verdade, diminuiu, não é? Ao contrário do que se podia supor, e eu vou mostrar por que isso. Na esfera estadual também diminuiu, não é? E na esfera municipal aumentou, de 38% para 50%, esses percentuais sempre em relação ao emprego público, não é? E aumentou, no caso dos municípios, por um desses motivos que eu falei, quer dizer, pelo fato vamos dizer, do exercício, não é? Da implementação da Constituição, não é? Ou seja, que uma das coisas, no caso da área social, não é? Se prevê a universalização do ensino fundamental. Isso foi feito com base nos municípios, né? No emprego municipal. A universalização da saúde, a mesma coisa, de modo descentralizado. Então, o federalismo brasileiro acaba explicando, em parte, esse movimento. Bom, em 2010, o Brasil tinha aproximadamente 5,5 servidores por 1.000 habitantes, enquanto na Alemanha, 6 por 1.000, México 8,5 por 1.000, Estados Unidos quase 10 por 1.000. Né? Então, de modo geral, uma primeira caracterização mostra que o Brasil não destoa para mais, né, do quesito comparação internacional em relação ao tema emprego público. Né? Pelo contrário. Bom, então esse quadro ele mostra um pouco isso que eu estava mencionando, né, esse certo paradoxo de você ter tido nos anos 90 uma reforma, mas uma reforma, embora elaborada, consciente, deliberada, etc., com características, como eu mencionei, desconstitucionalizantes, não é? E, inclusive, nesse tema do emprego público, ou da institucionalização de uma categoria jurídica própria, de uma categoria ocupacional própria no seio do Estado, não é? Que se previa pela Constituição e pela 812, fosse calcada num estatuto jurídico próprio, né, o regime jurídico único,
e que, nos anos 90, sofre um ataque direto, de modo a que a ênfase e o estímulo dado pela reforma dos anos 90 era de que o Estado pudesse, na verdade, flexibilizar as formas de contratação em geral, não é, do mercado de trabalho, incluindo do setor público. Não é? No governo Lula, tem uma série de iniciativas que estão repetidas nesse quadro aqui, que vão no sentido contrário do que, de certa maneira, aconteceu nos anos 90, né? Um movimento de recomposição de quadros e de convergência da categoria ocupacional dominante no Estado brasileiro hoje para o próprio regime jurídico único, ao contrário das outras formas de contratação baseadas, seja na CLT, seja em formas atípicas ou até mesmo ilegais, né, de contratação. Veja só, esse é um movimento agregado geral, não é, que nós vivenciamos do começo dos anos 90, ou seja, pós-Constituição até 2010, né, um movimento de redução do estoque, né, de servidores civis ativos da administração federal, que vai justamente até ali 2001, 2002, a partir de 2003 tem um movimento de recuperação, que, no entanto, até pelo menos 2010, que é o último ano que a gente ainda tem os dados, dispõe dos dados, não havia recomposto o mesmo estoque de servidores que havia no começo dos anos 90. Quer dizer, então, todo esse movimento de recomposição que houve nos anos 2000 está longe de significar um movimento de inchaço da máquina pública, né, se você considerar o fato de que o Estado brasileiro, de modo geral, hoje, entendo por fazer aqui a entrega de bens e serviços à população, é muito mais do que fazia há 20 anos atrás, tá certo? Há 25 anos atrás. Então, você pode dizer, na verdade, que você teve até um aumento de produtividade violenta, se é que é possível medir produtividade no setor público, né? Porque um estoque muito menor de servidores hoje ou seja, entrega bens e serviços para a população de uma maneira muito mais expressiva, né? Bom, correndo aqui contra o tempo, esse é um movimento, o mesmo gráfico anterior, desagregado por entradas e saídas, né? Você vê que a queda se explica, no gráfico anterior, por grandes picos de aposentadoria que antecedem as reformas da Previdência, né? Sobretudo 1998 e 2003, né? No começo do governo Lula, tem uma reforma da Previdência, e o movimento de recomposição que começa ali em 2003, praticamente, e que apenas em 2004 começa a recompor, em termos positivos, o saldo. Em termos de área de atuação, aquilo que eu mencionei antes, educação, saúde se destacam, né, mas também áreas meio importantes que estavam ou haviam sido esfaceladas ao longo de praticamente 30 anos, né? Ou seja, as áreas da Previdência, da Fazenda, da Justiça, do próprio Ministério do Planejamento, né? Essas áreas elas também recebem um certo adicional de quadros que implica uma recomposição, inclusive dos servidores que trabalham nas áreas consideradas meio da administração federal, né? Bom, aí tem um detalhamento de quantitativos por áreas, né? Educação, justiça, que tem um aumento expressivo, né? A advocacia da União, que cresce bastante nesse período, fiscalização, arrecadação, não é? Órgãos novos que foram criados no âmbito da Presidência da República, né? Essas novas secretarias destinadas a públicos específicos, etc. O quadro principal é esse que mostra algumas coisas interessantes. Quer dizer, a primeira é que, então, ao contrário do que propagandeava a mídia nesse período, e continua, de certa maneira, propagandeando, o peso do emprego público no total da ocupação, né, incluindo o público e privado, na verdade, diminuiu de 25% para 21%, né, entre 2003 e 2010. Por quê? Porque o movimento de crescimento, embora expressivo, de 30%, foi menor do que o movimento de crescimento do emprego no setor privado. Tá certo? É óbvio, nesse período dos anos 2000, você teve uma criação de mais de 10 milhões de empregos no total na economia, a maior parte do setor privado, né, que cresceu 58%. Né, só as empresas privadas, propriamente, 62%. As ONGs, aqui, outras entidades, 30%. Então, quer dizer, isso mais que compensou o crescimento do emprego público no período. O resultado final é que o percentual do emprego público no total da ocupação, na verdade, no Brasil, diminuiu,
né, nesse período. Chama atenção também nesse gráfico o fato de que o que mais cresceu foi o emprego municipal, né, 39%, 40% contra 20% do estadual, contra 30% do federal. Tá certo? Então, o próprio peso, né, do emprego federal diminuiu, assim como do estadual, tendo aumentado, na verdade, um pouco, o do emprego municipal. Ou seja, o percentual de vínculos nas 3 esferas em relação ao total diminuiu, a taxa de crescimento da ocupação no setor público foi menor do que no setor privado, não é? Portanto, você não teve explosão, né, no campo aí das novas contratações, e se destaca o emprego municipal. Né? Isso aí é o mesmo gráfico, só para elucidar a diferença. Emprego municipal, que é o gráfico maior, né, a barrinha maior ali, dá uma ideia de magnitude das diferenças aí de crescimento, do municipal maior que o estadual, maior que o federal. Por trás dessa tendência geral de recomposição não explosiva, né, do emprego público, você tem algumas coisas muito interessantes que apontam para uma outra tese importante desse trabalho, que é a ideia de que, ao longo desse período, também houve, para além da recomposição pura e simples de quadros, houve um movimento de profissionalização da administração pública federal, da burocracia pública como um todo, em particular da burocracia pública federal. Esse movimento de profissionalização se espelha por alguns aspectos. O primeiro é isso que eu mencionei no início, a convergência para os padrões de contratação estatutária, ou seja, RJU. RJU é o padrão dominante hoje de contratação nos 3 níveis de governo, União, Estados e municípios. Mas esse movimento não foi crescente homogêneo ao longo do tempo. Durante o período inicial, né, de reforma liberal, por assim dizer, 95, 2002, você teve uma diminuição dos estatutários, né, na verdade, né, contra um crescimento expressivo no período 2002, 2010. Né? Então, é uma mudança, de fato, de orientação, de diretriz em termos de composição e formação de quadros. Né? Apesar da legislação não ter sido revogada, aquela que permitia a contratação diferenciada, houve uma convergência dos órgãos da administração federal, estadual e municipal por contratarem servidores sob o regime jurídico único. Né? Tem uma longa discussão sobre isso, sobre o próprio estatuto, né, sociológico e jurídico do RJU, que talvez a gente possa fazer na hora do debate, que não daria tempo de fazer agora, mas a gente pode voltar a esse assunto depois. Né? Outra coisa interessante é que aumentou, obviamente, a escolaridade desses novos concursados, né? Ou seja, o estoque hoje, equivalente ao estoque de 91, 92, ele é qualitativamente muito diferente, né? Porque ele tem uma escolaridade, grau de escolarização muito maior, não é? Nas 3 esferas de governo. Outra coisa importante é que, por trás também desse movimento, houve uma substituição interna do estoque. Né? O estoque hoje de servidores ele é muito mais voltado para a execução das atividades finalísticas do Estado do que para as atividades meio. Então, o que aconteceu nesse período? Você trocou secretárias, motoristas, etc., por professores, médicos e tudo mais. Tá certo? Quer dizer, você teve uma mudança qualitativa significativa na composição dessa força de trabalho, no sentido de uma burocracia mais voltada para as suas áreas, para as áreas propriamente finalísticas da execução das políticas públicas. Né? A participação feminina aumentou, ao ponto de hoje ela ser, no total, né, a mais representativa, né? Quer dizer, tem mais mulheres trabalhando no Estado hoje do que homens. Isso se explica, entre outras coisas, porque as grandes áreas que mais cresceram em emprego público foram áreas ocupadas tipicamente por mulheres. Não só ensino fundamental, em que grande parte ou a maioria dos profissionais são mulheres, mas saúde, enfermeiras, enfim. Expansão, né, ou explosão de emprego público, havia, né, inevitavelmente acontecido uma explosão dos gastos públicos com esses novos servidores. E nós mostramos, por meio de 3 comparações, que isso também não aconteceu.
né? Ou seja, não houve um descontrole fiscal do Estado em termos de gastos com o pessoal. Se você mede o peso das despesas com o pessoal como porcentagem da arrecadação, mais ou menos constante, como porcentagem do PIB, ou como porcentagem da massa salarial total, não é, do setor privado, nos 3 casos você nota uma certa estabilidade desse quantitativo, né? Aí a diferença é que a linha de baixo se refere apenas ao nível federal, a linha de cima juntando as 3 esferas. Então, ao longo do período, houve sim uma expansão de quadros, o que eu prefiro chamar de recomposição de quadros. Em paralelo, houve um processo de profissionalização dessa força de trabalho, o que suscita a possibilidade de ganhos de produtividade ou de melhoria do desempenho institucional do Estado, melhor dizendo, no médio e longo prazo, já que voltados mais para áreas fins do que para áreas meio, sem que com isso tenha havido um descontrole fiscal como alardeado por aí. Bom, tem uma série de outras informações aqui, eu vou às conclusões para encerrar, ou seja, não houve descontrole, os novos atributos do pessoal ocupado, que tem a ver com esse movimento de maior profissionalização, ensejam, sugerem ganhos de desempenho institucional, contudo, porém, todavia, não há uma política de recursos humanos no setor público, pelo menos no nível federal no Brasil. Isso é o que é o mais surpreendente, é que tem havido esse movimento de uma maneira, não vou dizer casuística, mas de uma maneira não totalmente deliberada, tá certo? Foi um movimento de recomposição que se deu por várias frentes, por pressões, sobretudo, dos movimentos sociais e de vários outros segmentos dentro da própria burocracia do Estado, que, no agregado, engendraram essas tendências. Mas, por trás dessas tendências, não há, até o momento, por incrível que pareça, uma política nacional, federal, de formação de quadros, ou de qualificação mesmo dessa nova força de trabalho no setor público. Então, talvez essa seja o principal desafio, nesse campo de atuação do Estado para os próximos anos. Como é que a gente organiza essas tendências em torno de uma política de mais médio e longo prazo de recomposição, de profissionalização, de quadros da burocracia pública federal. Tem um conjunto aí de desafios colocados, que são os óbvios, mas que a gente pode discutir aí na hora do debate, dado que o tempo se esgotou. Então, cabe aqui a mim falar sobre a Constituição Cidadã de 88, suas realizações e suas promessas não cumpridas. A questão da defesa é particularmente sensível entre os constituintes de 88. E por quê? Porque nós tínhamos vindo de um ciclo militar duradouro, 64, 85, e um dos seus principais interlocutores, o ministro Nelson Jobim, da Defesa, antes presidente do Supremo Tribunal Federal, constituinte em 88, já como ministro da Defesa, chamava atenção para o fato de que os constituintes de 88, eles tinham preconceito, se não mesmo ignorância, em relação à questão da defesa. Porque se igualava a questão da defesa com a questão das relações entre Forças Armadas e sociedade no Brasil republicano, principalmente. Pequeno retrospecto. Qual foi essa interação? 1879, golpe de Estado militar. 1889, 1894, República da Espada. Deodoro, Floriano Peixoto, 1894 a 1930, nós temos a devolução do poder aos civis, mas nós temos, nesse período, de 1894 a 1930, várias instabilidades militares. Vou me referir apenas à mais notável. 1922, 5 de julho, movimento tenentista. 5 de julho de 1924, 2 anos depois, o segundo movimento tenentista.
1924 a 1925 a 1927, fevereiro de 27, nós tivemos a chamada coluna Preste, para algum, coluna Miguel Costa, para outros, a coluna Inversível, não interessa, um movimento militar de proporções muito importantes. 1930, 3 de outubro, golpe. 1932, a Revolução Constitucionalista, que, na verdade, procurava recuperar, através de um movimento armado, a hegemonia para São Paulo. 1935, tentativa de golpe à esquerda, a chamada intentona comunista. 1937, o golpe de Estado, com apoio militar. 1938, tentativa de golpe à direita, pelo movimento integralista. 1945, o golpe dentro do golpe. Os militares se opõem, os militares de dentro e os militares de fora, uma estranha casação de alianças entre, por exemplo, Eurico Gaspar Dutra, Góes Monteiro, Pedro Aurélio de Góes Monteiro, e generais como Mascarenhas de Moraes, que eram adversários, se juntam e fazem o movimento de 45, derrubam Getúlio Vargas. Entre 46 e 64, o Brasil teve 4 presidentes eleitos. O primeiro foi militar, o segundo se suicidou, o terceiro só foi tomar posse depois de muitas dificuldades, em que o Brasil, com o suicídio de Getúlio Vargas e por dificuldades militares, acabou tendo vários presidentes. Morre Getúlio Vargas, assume Café Filho. Café Filho tem um ataque cardíaco, levado à presidência a terceira personalidade constitucional, Carlos Luiz. Carlos Luiz tenta um golpe, ele recebe um contragolpe do início da guerra, o Marechal Lott, Marechal Henrique Dufos Batista de Teixeira Lott. Assume a quarta personalidade constitucional, Nereu Ramos. Juscelino Kubitschek assume e há 2 tentativas de golpe militar, Aragarças e Jacarecanga. Vem a eleição de Jânio Quadros. Hoje nós sabemos que Jânio Quadros tentou dar um golpe civil à direita. Ele recebe um contragolpe militar. Há uma tentativa de levar esse golpe a consequências mais graves, impedindo que o vice-presidente João Goulart assumisse. O que acontece? Há um arreglo, há um compromisso. Ele volta, mas não governa, ou seja, tem o parlamentarismo. Em 1964, nós temos o movimento militar, né, de 64, que vai receber o contragolpe em 13 de dezembro de 68. E por que um contragolpe? Porque em 67 se estabeleceu que o vice-presidente seria um civil, Pedro Aleixo. E o contragolpe de 13 de dezembro de 68 impede que o vice-presidente seja empossado. Entre 69 e 74, nós temos a famosa Guerra Suja, os anos sombrios do governo Médici. De 74 até 84, tanto no governo Geisel como no governo Figueiredo, nós tivemos a chamada abertura por cima, que, na verdade, acabou não sendo tão por cima assim, porque também foi por baixo. Ou seja, houve condições de uma muito arguta liderança política transformar a abertura na resistência democrática, que acaba por vencer, né, o regime. Um vencer, entre aspas, de certo modo, que é um certo compromisso, em 85, mas que acaba por terminar o ciclo militar. Ora, eu, em 5 minutos, acredito, ousadamente, falei sobre toda a história da nossa República, né? E mostrei em todos esses pontos o envolvimento militar, a participação militar, a importância do vetor militar na constituição do nosso processo republicano. Na verdade, eu poderia voltar um pouco mais adiante, um pouco mais atrás, e ir até 1922, ir até a regência, ir até os movimentos de integração e de revoltas, quando aparece a figura magnífica de Caxias, e até a Guerra do Paraguai, onde o Brasil, a toque de caixa, é obrigado a montar uma máquina militar moderna e eficiente, ao movimento abolicionista, onde os militares tiveram uma participação decisiva, na medida em que eles criam a chamada questão militar, ou seja, os militares se recusam a ser capitães de mato, como eles falavam na época, ou seja, a caçar os escravos brasileiros. Mas o que estava na mente dos constituintes de 88, quando pensavam na questão da defesa? Eles não pensavam na questão da defesa. Eles não pensavam na questão da defesa porque
o Brasil não tinha condições de estar em sintonia com o que acontecia no mundo. O Brasil ainda estava ocupando as periferias, os subúrbios do sistema internacional. O Brasil estava, embora tivesse experimentado um notável crescimento de 30 até os anos 80, 88, o Brasil estava ainda para chegar o que chegaria na década seguinte, apesar de todas as crises. Ou seja, o que acontece com o Brasil na década de 90? Apesar de todas as crises, todas as notáveis, fantásticas crises que nós tivemos, nós fomos chegando cada vez mais, nos movermos cada vez mais dos subúrbios da periferia para o centro do sistema internacional. Eu acredito que não é por acaso que vai se fundar nos anos 80 e nos anos 90 os cursos de Relações Internacionais. E é interessante observar que nos anos 2000 vão se fundar os primeiros cursos de defesa e os primeiros cursos de pós-graduação em estudos estratégicos, entendendo os estudos estratégicos como a posição da força na ordenação do sistema de segurança internacional. Não é por à toa. Só que, nos dizeres não meus, mas do próprio ministro Nelson Jobim, que inclusive ficou, para minha honra, meu amigo, a visão dele, falou isso várias vezes, escreveu isso várias vezes, os constituintes de 88 queriam apenas resolver uma questão na penada. E qual era a questão que eles queriam resolver na penada? Era a questão da submissão do poder civil versus submissão do poder militar versus o poder civil. Essa era a grande questão. Na verdade, essa é uma questão fantástica. É uma questão fascinante na história da sociologia, na história da ciência política. Você entrega uma arma a um homem, e esse homem não usa contra você e bate continência. Por quê? Como é que há uma liderança civil capaz de criar essa legitimidade, essa ideologia e essa hegemonia? São três coisas diferentes, mas que são combinadas. Como é que se faz isso? Não se faz com penada, se faz com processo histórico e se faz com capacidade de liderança política. Eu acredito que o Brasil, no futuro, independente das disputas ideológicas, partidárias, que nós não somos aqui defensores de nenhum partido, né? Não somos cientistas políticos, nós podemos, eu acho que no futuro, o Brasil vai ficar muito agradecido por ter tido dois excepcionais presidentes que governaram durante 16 anos. O presidente Fernando Henrique Cardoso e o presidente Lula. Né? Esses dois homens fizeram coisas notáveis, não do ponto de vista da pena, do que está escrito, mas do ponto de vista das articulações políticas, da tomada de iniciativas intelectuais, no sentido da capacidade de liderar o processo que permitisse o fenômeno da legitimidade do poder civil versus o poder militar. Ou seja, o poder militar entende que é o poder civil o titular maior da sua própria força e saúda o presidente da República, e não de boca para fora. Se for de boca para fora, não interessa. Saúda hegemonicamente, ou seja, ele entende o fenômeno da hegemonia como algo que penetra o sentimento dele, não apenas a ideologia, que é racional, mas a hegemonia, que é sentimental, aqui dentro. Isso é bom para a minha corporação, é bom para o Brasil, e eu aceito isso. Né? Existe uma justificativa racional, legal para isso, mas não é mais do que isso. Existe um sentimento que me diz que isso é bom para o Brasil. Muito bem. Eu acho que a principal realização da Constituição de 88, nesse aspecto, apesar de todo esse problema que eu falei, ou seja, que não havia o entendimento direito do que era a defesa, do que era a questão da defesa, havia mais uma questão da relação civil-militar, e existia um preconceito em relação ao militar. Eu digo preconceito porque não havia condições ainda, talvez, em 88, de se entender os militares como que eles são. E o que eles são? Simplesmente cidadãos armados, mais nada disso. São apenas cidadãos armados. E eles são de carne e osso como nós, pagam imposto, se submetem à lei e devem submeter à lei. E que simplesmente são diferentes de nós porque eles carregam uma arma. É uma senhora diferença. E mais ainda, uma outra diferença. Não há nenhum funcionário público que, ao ser funcionário público, diga como eles que, além da função específica que eles
Eles dão a vida deles para defender o Estado que eles pertencem, a nação que eles pertencem, o país que eles pertencem, e são capazes de tirar a vida de outrem que ofenda esse país, vírgula, dentro da lei. Dentro da lei. São únicos, ninguém mais faz isso. Eu não tenho arma, você não tem arma, você é funcionário público também, tem muitos funcionários da pública, nós não podemos usar. E não somos da segurança, que você vai examinar. Eles podem usar a arma contra o externo. Segurança usa contra o interno. Muito bem. Então, pouco a pouco, no entanto, a Constituição cidadã permitiu que essa consciência, né, essa tomada de consciência da liderança brasileira fosse se transformando não apenas numa questão militar, mas numa questão de defesa. Quero me referir a alguns elementos externos que confluem no que eu estou falando. Internamente, então, é o processo de democratização no Brasil. Internamente é isso. Ou seja, e qual é a questão democrática que o Brasil vai descobrir nos anos 70, início dos anos 80? A questão da democracia é só como é que a sociedade assume o controle do Estado? Porque se dava o contrário. O regime autoritário era o Estado que tinha o controle da sociedade. Então, como é que você inventa os sistemas, os aparelhos, né, as instituições capazes de fazer essa reversão? Por exemplo, como é que os partidos passam a ser instrumentos da sociedade e não do Estado? No regime autoritário, o partido é do Estado. Nos regimes democráticos, o partido é da sociedade. Tá? E não pode se confundir com o Estado. Duas coisas acontecem. Primeiro, a Guerra Fria acaba. Acaba nos anos 89, 91. 89, Muro de Berlim. 91, o colapso da União Soviética. Mas algo antecede a isso, e que mexe com a cabeça dos militares e daqueles que refletiam sobre a questão nacional brasileira, que sempre refletiram. E qual era essa questão? Era a Guerra das Malvinas. Porque na Guerra das Malvinas, os militares brasileiros e lideranças nacionais de esquerda ficaram perplexos. Ora, os Estados Unidos, em relação à Argentina, seu principal aliado na América do Sul, que tanto tinham feito pela Guerra Fria ao lado dos Estados Unidos, de uma hora para outra são postergados e colocados em segundo plano em função da grande potência europeia, a Grã-Bretanha. A pergunta que os militares fazem é: meu Deus, se eles fizerem isso com eles, imagina comigo, que não fui tão obediente assim. Eu fui obediente, fiz dever de casa, mas não fiz tanto dever de casa assim, eu tirei 8. Esses caras tiraram 10, comigo tirou 8, então estou roubado. Né? Então, começou a haver dentro da própria comunidade militar a percepção de que as coisas estavam mudando. E que se confirmaram depois com o final da Guerra Fria. Por outro lado, são duas coisas externas. Guerra das Malvinas, externamente, o Muro de Berlim cai, externamente, o final da Guerra Fria, com o colapso da União Soviética, e, por outro lado, se vocês observam o que era o Brasil, por exemplo, vamos dar um corte aí, 1930. 1930. O Brasil era uma grande fazenda. Eu não tenho esse dado direito, você pode até me ajudar, porque eu e os colegas estamos querendo ver. Mas parece que a diferença de PIB brasileiro na década de 30 para os Estados Unidos era de 100 a 120 vezes. Qual é a diferença do Brasil hoje? É de 7 vezes. Se você pegar essa curva, Angelina, é complicado para eles, entendeu? Caramba, vai mudar. Está mudando, e muito rapidamente, 80 anos, pô, é muito rápido. Nós éramos o que era? Nós éramos uma grande fazenda, e passamos a ser um país com essa proporção, e tão rapidamente, como é que fica? Se explica uma série de coisas aí, eu podia até falar sobre a questão da espionagem aí, né? Mas não é o caso. Então, o grande fato da Constituição de 1988 foi ser exatamente essa Constituição que a semântica do seminário já propõe. O que a semântica do seminário já propõe foi uma Constituição cidadã. Foi a melhor Constituição da história do Brasil, e o Brasil teve muitas. 1924, 1824, 1891, 1989,
1934, 1937, 1946, 1967, a emenda constitucional de 69, que a rigor foi uma Constituição, e a Constituição 8ª de 1988. Não foi mais duradoura, a mais duradoura foi do Império, 65 anos, a nossa só tem ainda 25 anos. Mas, em termos de Brasil, até que é bastante duradouro. E eu acho que ela veio para ficar. Eu acho que ela veio para ficar, eu espero. Eu fiquei meio supersticioso, até bato para que dê certo. Já tivemos tantas, não pode haver reversão agora, que seria muito custosa. Né? Então, ela é a semântica que vocês escolheram, já é positiva. Quer dizer, é uma construção, mas não é mais do que isso. Ela tem uma adjetivação, ela tem um conteúdo, ela é cidadã. Né? Vocês escolheram esse termo. Vocês escolheram o termo que ela mesma se escolheu na época. E o grande fato da defesa foi uma tentativa de repensar a questão civil-militar. Foi o ponto de partida, né, de uma elite pensar sobre essa questão gravíssima. Como é que eu entrego a arma para ele e ele não usa essa arma contra mim? Então, começa a haver modificações profundas. Alfred Stepan assinala, em um livro de 1984, que o Brasil tinha um número enorme de ministérios militares. Na verdade, eram 6. Eram os 3 das 3 forças, Ministério da Guerra, do Exército, Ministério da Aeronáutica e Ministério da Marinha. Além disso, tinha a Casa Militar, tinha o Ministério do Estado-Maior das Forças Armadas e tinha o SNI. Um absurdo, 6. Isso começa a mudar. Primeiro, a mudança foi com o Collor. O Collor acaba com o SNI em 1990. Mas é Fernando Henrique Cardoso que vai fazer uma inflexão. Olha só, ele tem uma política de defesa nacional. A primeira vez na história do Brasil que o Brasil pensou que a sua soberania é para valer. Não interessa qual o conteúdo dela. Ela não está mais em vigor, que está em vigor é de 2005. 2005 revogou em 96. Em 87, foi remetido ao Congresso o projeto de lei número 3.621, que acaba com o SNI. Em 69, foi criado o Ministério da Defesa. Em 99, tem a extinção do ENFA. Em 99, acaba com a Casa Militar e cria o Gabinete de Segurança Institucional, que passa a ser um cargo civil. Pode ser ocupado militar, mas ele é, teoricamente, formalmente, juridicamente, um cargo civil. Depois vem o governo de Lula. Tem a Política de Defesa Nacional de 2005, que revoga de 2006, porque contém ela, é muito mais abrangente, muito mais clara. Tem a Estratégia Nacional de Defesa de 2008 e, finalmente, este ano, 2013, o Livro Branco da Defesa. Ou seja, qual é a promessa não cumprida, para terminar, dentro do tempo? Qual é a promessa não cumprida? Eu diria que a grande promessa não cumprida é que nós não podemos dizer ainda que fomos capazes, desses 25 anos, do ponto de vista da defesa, gerar o principal. Qual é o principal? É ter umas Forças Armadas enormes? É ter uma Forças Armadas bem equipada? Etc. Não, nada disso. O principal é ter um pensamento estratégico que seja capaz de ser gerado pela cooperação civil-militar profunda. Por quê? Porque não existe, Angelina, nenhum caso de nenhum grande país em que essa cooperação não seja necessária. E isso, na verdade, vem desde quando? Vem desde a Grécia, vem desde Tucídides. Tucídides já falava isso. E que dizia o que, Tucídides? Tucídides dizia que um país, ou uma nação, na época, como ele dizia, uma nação que tenha militares sem conhecimento intelectual e civis sem conhecimento estratégico, condena-se a ser a sociedade de generais burros e intelectuais covardes. Covardes por quê? Porque não tem iniciativa nem afirmação de pensar na defesa do seu próprio país ou da sua própria nação. E eu acho que
A grande questão da Constituição, portanto, não é uma questão formal, é uma questão real, ou seja, de como nós fomos sendo capazes de fazer as nossas próprias pazes interiores, como nós estamos sendo capazes de montar uma nova etapa da vida brasileira e pensar a questão da nossa existência soberana a partir dessa cooperação civil-militar sob direção civil. Por quê? Porque a questão da defesa tem apenas no vetor militar um de seus componentes. O vetor militar maior da defesa, vocês sabem qual é? Nós, da universidade. Basta só olhar como se comportam os grandes países em relação à sua defesa e ver que eles seguem exatamente o que Bacon dizia: saber é poder. Muito obrigado. A ideia, eu tinha preparado, que até o Sávio tinha pedido, né, a todos os apresentadores, expositores, né, um paper. Então, eu fiz um paper. Nisso, talvez no discurso e na prática eu seja indisciplinado, mas eu sou disciplinado no cumprimento das tarefas acadêmicas. Então, está aqui o paper, eu vou dar uma burilada e depois eu te passo. Mas, realmente, pelo adiantado da hora, eu resolvi fazer aqui uma espécie de uma síntese para não me deter nas 12, 13 laudas aqui. Prometo não vou cansá-los em ler as 13 páginas aqui. A ideia, então, em linhas gerais, bom, primeiro é pensar o tema da segurança pública, né? Eu não me considero especialista em segurança pública, eu trabalho com a temática da segurança pública, estabelecendo as necessárias interfaces com outros temas. Então, a questão da violência, a questão do controle social, a questão da punição, né? A questão da criminalidade, e já há algum tempo, até na própria Ampox, coordenando um GT que trata exatamente sobre isso, né? Que é violência, criminalidade e punição no Brasil. E tem uma questão concreta, né, que o seminário, que é a ideia, né, que o Sávio muito bem lançou, né, de pensar vários temas, tendo como objeto, tendo como referência a Constituição de 88. E realmente isso daí se encaixa, vai ao encontro, num certo sentido, ao que eu tento, né, ainda investigar, pesquisar, né? Então, o título aqui do paper é Segurança Pública no Estado de Direito, Impasses e Perspectivas. Em outras palavras, eu vou tentar problematizar algumas contradições, algumas incongruências do Estado de Direito, sem de forma alguma, até porque eu não teria capacidade para isso, porque eu não sou jurista, mas sem desconsiderar alguns avanços da Constituição de 88 no campo jurídico, né? Quando eu falo, por exemplo, da Constituição de 88, eu também me lembro do Estatuto da Criança e do Adolescente, que data desse período, e que foi um avanço inegável, ainda hoje. Eu lembro, na época, foi começo dos anos 90, quer dizer, o ECA, né, 92, parece, e eu fiz uma viagem de trabalho que, na época, era o então juiz de direito, Ciro Darlan, que hoje é desembargador, e ele colocava isso aí já há mais de 20 anos, né, do avanço que era o Estatuto e, na verdade, o descompasso com a realidade. Então, é nesse sentido que eu quero tentar aqui problematizar, né? Há um avanço no campo jurídico, mas na minha avaliação, há um descompasso com a realidade, com a prática social, com a prática política. Porque, no caso específico da Constituição, no que reza, né, no que concerne à segurança pública, há um artigo 144, né, que versa sobre segurança pública. E há distintas interpretações, né? Vários juristas têm, né, diferentes interpretações, né?
jurídicas, né, políticas, ideológicas a respeito, né, do artigo e de como a Constituição de 88 ela trata do tema da segurança pública, né? Tentando também resumir isso daí, uma primeira ideia é que a segurança pública ela passa a ser tratada enquanto, né, uma concepção do confronto, né, do combate, muito na linha que o Eurico ele historicizou, né, em poucos minutos aqui, ou seja, a ótica do inimigo, né, do combate, da ótica da guerra. E uma outra concepção distinta é a segurança pública enquanto uma prestação de serviço público, né? Então, reparem que há uma tensão, né, uma tensão entre essas duas concepções. Estou resumindo de propósito, entre essas duas concepções. Então, sem dúvida alguma, tem esse adjetivo, eu não considero substantivo, mas tem esse adjetivo da Constituição cidadã, que, num certo sentido, sinaliza para a consagração de direitos. E o que eu vou tentar explorar aqui, tentando ilustrar, é que há contradições nisso aí. Eu não quero fechar a mesa de hoje, o dia de hoje, com uma fala extremamente pessimista, mas, infelizmente, permitam-me isso daí, eu serei um pouco bastante pessimista, porque eu vejo esse descompasso muito gritante, porque quando a gente fala, né, dessas ambiguidades, incongruências do Estado de Direito, eu estou querendo sinalizar, por outro lado, para as permanências autoritárias ainda presentes na conjuntura atual. E que nesse período que tão bem o Eurico salientou, na minha avaliação também, a transição do regime militar, da ditadura militar para o Estado de Direito, ela ainda não se completou. Além do que, uma outra ressalva, foi uma transição conservadora. Então, essas permanências, há ainda engrenagens, lógico, com outros códigos, com outros sinais, com outras roupagens, sem dúvida alguma, mas o aparato, para usar como, de certa maneira, nessa área, né, fronteiriça entre ciência política, sociologia, história e direito, a gente trabalha, o aparato jurídico, político, policial, ele ainda mantém uma engrenagem muito própria e ainda com resquícios, com herança desse período. E, de certa maneira, a prática, né, a gente pode observar isso aí, por vezes, de uma maneira até mais nítida. O que não invalida, também uma outra ressalva, tentando sempre trabalhar de forma dialética, não de forma maniqueísta, que houve avanços, sim. No final, por exemplo, dos anos 80, tentando lembrar aqui, houve a criação do Conselho Nacional de Segurança Pública, o CONASP. Em meados dos anos 90, houve a criação da SENASP, governo do Fernando Henrique. E no governo do Lula, 2003, houve a criação do SUSP, né, Sistema Único de Segurança Pública, né, que o objetivo era, de certa maneira, você integrar, né, unificar, dar uma unidade aos órgãos de segurança pública. Isso aí, sem dúvida, é um avanço, né, do ponto de vista até jurídico, do ponto de vista político e do ponto de vista estratégico também. Isso daí, anos 90. Mas daí vejam, e aí entrando propriamente no que eu quero chamar a atenção acerca dessa tensão entre uma concepção que privilegia o confronto, o combate, a ótica da guerra, a lógica do inimigo, que é uma construção incessante do inimigo, e a outra, a segurança pública, enquanto uma prestação de serviço público, né? Há uma tensão, né, gritante na minha interpretação. Por que isso daí? Aí algumas, talvez uma principal hipótese, que é uma pesquisa que eu venho já fazendo há algum tempo, ela não está em movimento, né? A pesquisa ela ainda não foi concluída, que é pegando a questão da cultura punitiva no Brasil, né? A ideia central
né, é que há uma cultura punitiva na sociedade brasileira de longa duração, que perpassa a formação histórico-social brasileira. E aí tentando, né, trabalhar, estabelecer as interfaces entre o campo jurídico, né, os códigos, principalmente os códigos penais, mas antes mesmo, né, pegando desde as ordenações afoncinas, manuelinas, filipinas, até os dias atuais, né? De certa maneira, quando a Constituição ela lança essa ideia, né, de uma tentativa de garantir, e sem dúvida alguma, né, uma transição, né, saindo de um regime ditatorial militar para o Estado de Direito, eu não colocaria e não coloco, né, a questão do Estado democrático de direito, mas sim o Estado de direito. Isso daí, na minha também concepção, isso daí não elimina, não extirpa essas ambiguidades. Essas ambiguidades, elas não cessam, né? Elas não são ultimadas no atual Estado de Direito. Porque, não obstante esse avanço, precisamente a partir dos anos 90, há um fenômeno que se dá na sociedade brasileira que, de certa maneira, é lógico que eu vou puxar a brasa para minha concepção, que ilustra isso daí, que endossa isso daí, que é o fenômeno do encarceramento. Né? O que nós, pesquisadores desse campo, tentamos trabalhar é que na sociedade brasileira, a partir de meados dos anos 90, a expressão é essa mesmo, há uma inflação carcerária. A população carcerária no Brasil, a partir dos anos 90, ela cresce de maneira exponencial, de forma análoga ao crescimento da população carcerária norte-americana. Estamos hoje em 10 de setembro de 2013, dados atuais, mais ou menos, me desculpa, eu não sou muito bem com números, mas dados atuais, em torno de 600 mil presos à sociedade brasileira. São dados alarmantes. Porque por trás disso daí, há uma outra perspectiva que, desgraçadamente, se coaduna na prática, que é a lógica punitiva. Eu não vou ter tempo muito para, e também vou poupá-los, né, de aprofundar a discussão teórica. Mas se a gente pensar, por exemplo, vamos pegar o Foucault, não punir menos, mas sim melhor, a questão da biopolítica, né? Fazer viver, deixar morrer, fazer morrer, deixar viver. Hoje em dia, tragicamente na sociedade brasileira, Estado de Direito se fusiona com Estado penal, com Estado policial e com Estado de exceção. Aí, de certa maneira, me expondo aqui para o debate, a corrente na qual eu me inscrevo, ela vai na contramão dessa concepção hegemônica, que Estado de Direito é antagônico a Estado de exceção. Discordo enfaticamente disso. O Estado de Direito produz o Estado de exceção. Há uma discussão contemporânea que um filósofo político faz, que é o Georg Agamben, que ele coloca precisamente isso, pegando o conceito do jurista alemão Carl Schmitt, de Estado de exceção. O Estado de exceção não é sinônimo apenas de ditadura, de contexto totalitário. Existe também nos Estados de Direito. E eu penso que os acontecimentos recentes aqui na sociedade brasileira, vários, eles sinalizam de uma maneira muito concreta para que essas exceções, elas não são tão exceções assim. Elas se configuram enquanto, vamos botar isso aí, exceções permanentes. Talvez valesse a pena refletir, que não é o caso aqui, né? Que é um diálogo, lógico, é um diálogo improvável, que não aconteceu, mas no plano teórico, entre Agamben e Foucault, a respeito do papel do soberano.
vale de novo a permanência da biopolítica, né? O fazer viver, deixar morrer, fazer morrer, deixar viver. Então, de certa maneira, se a gente pensa que a população carcerária ela explode exponencialmente, é um sintoma dessa contradição do Estado de Direito. Né? O Nilo Batista, um dos maiores penalistas do país, ele tem uma concepção interessante, né? Que a pena no Estado de Direito atual, ela parece, a expressão é dele, rito sagrado da solução de todos os conflitos sociais. Eu acrescento, é a sacralização da pena. É um outro fenômeno. O Diego ele até apontou para isso daí. É um fenômeno bem contemporâneo, da judicialização da política. Qual o efeito concreto da judicialização da política? A despolitização dos conflitos, o esmaecimento da política. Então, de certa maneira, aí para começar realmente a concluir, é lógico que não tem receita de bolo, né? Porque as questões elas são políticas e também não se trata de negar de forma alguma avanços jurídicos, mas de tentar desconstruir esse modelo, dessacralizar a questão da pena, né, da punição, porque a punição, os principais juristas colocam isso daí, a pena não é um conceito jurídico, ela é, antes de mais nada, uma questão política. A pena, é lógico que há toda uma tecnicabilidade, sim, mas é uma questão política, e a politização dos conflitos. Porque com a politização dos conflitos, com a desconstrução desse modelo, alguns efeitos, eu penso que podem ser muito bem produzidos. Um é superar a lógica do inimigo, a cultura do inimigo, e, por conseguinte, a ótica da guerra. Né? Eu acho que são questões que se colocam de uma maneira muito concreta, né, na realidade social brasileira contemporânea. Isso daí. Então, de certa maneira, o que eu queria chamar a atenção, né, que quando a gente fala, porque há uma mudança, última observação, há uma mudança identitária desse inimigo interno. Com o fim da Guerra Fria, aspas, não que as fantasias em relação aos comunistas, aos subversivos, talvez as cores, né? Já pensou se ao invés dos black blocs tivéssemos os red blocs? Pô, seria a reencarnação de toda essa fantasmagoria, né? E a questão da subversão. Mas há uma mudança identitária do inimigo. E aí entra uma outra incongruência do Estado de Direito, que é a política em relação às drogas. Que a universidade fala pouco sobre isso. Há um senso comum, há um pensamento político que dissemina isso daí, como se a questão das drogas é que engendra a violência. Puxa, já há estudos exatamente na contramão disso. É a cultura do proibicionismo que engendra a violência e que financia tudo isso. Né? A criminalização das drogas, a sociedade ela não avança numa perspectiva mais concreta, né, de se discutir a questão da legalização, sim. Então, na verdade, são incongruências, né, contradições desse Estado de Direito que tem alguns sintomas que eu penso que valem muito para a gente explorar. Mas, por hora, eu fico aqui e agradeço. Tá? Obrigado. Agradecer ao professor Carlos Henrique, não foi combinado, mas a última exposição
esse primeiro dia, né, acabou realçando mais os aspectos da não realização, né, das promessas não realizadas do que provavelmente as realizações. Bem, ato contínuo, eu abro espaço para as perguntas, questões, enfim, indagações à mesa. Bom, por ordem, então, de exposição ao José Celso, essa situação que você analisou, né, de um lado, não cresce o número de burocratas, mas melhora a escolaridade, melhora vamos dizer, as funções que são mais executivas e menos de meio, né, que você mencionou. Eu acho que você acredita que isso explicaria o fato de que houve um aumento da capacidade do Estado, capacidade de gestão, de criação, de formulação do Estado, em função disso? Quer dizer, não criou mais gente, mas recrutou profissionais mais preparados, e isso explicaria, talvez, o aumento seria um dos elementos a explicar um aumento da capacidade do Estado. A ENAP também, né? Não sei se você mencionou a ENAP, uma escola de formação de burocratas e tal. Outra questão para você é que, naqueles quadros, você começa em 2000, e eu perguntaria, o Collor, né, com a caça aos marajás e as ameaças de aposentar servidores públicos, ele gerou assim, uma onda de aposentadorias e de afastamento. Ele acabou com ministérios, teve gente que ficou sem função, né? Aqui eu me lembro que a UF tinha 3.000 professores em 1990, 1.000 se aposentaram. Eu achei assim um horror, né? E isso deve ter acontecido em outras áreas, né? O Ministério da Cultura foi eliminado e os funcionários ficaram sem o que fazer. Como é que isso impactou sobre a burocracia? Talvez isso tenha mantido esse número estável que você mostrou, né? Outra questão é o seguinte: fica muito claro pela sua exposição que o Estado brasileiro não cumpre uma função social de empregar em períodos de crise, que é a questão da social-democracia europeia, né? Você mostrou lá a Finlândia, um dos maiores índices de funcionário público, acho que 24%, e a Irlanda, que não seria propriamente uma social-democracia, mas é um horror o que eles têm de funcionário público, 54% parece, né? Então, quer dizer, fica muito claro que o Brasil não cumpre essa função social de, quando falta emprego no mercado, abre empregos, coisa que a social-democracia faz, né? Ela tem essa capacidade, né, de resolver problemas de emprego empregando no Estado. Para o Eurico, enquanto você falava, né, eu chequei lá o artigo 171 da Constituição, né, e é o que falava da empresa nacional. Eu mencionei na minha fala que o artigo 171 definia o que era empresa de capital nacional e tal, e inclusive dizia, e eu acho que isso daí foi a mão dos militares nacionalistas, que pôs esse artigo, dizia que essa empresa nacional tinha que se ocupar da defesa. É um dos momentos assim que a gente ouve a questão da defesa. E, simplesmente, esse artigo foi varrido da Constituição, da Constituição por uma emenda constitucional, acho que de 2000 e... Desculpa. Uma emenda, eu até anotei, desculpa. Emenda Constitucional número 6 de 95. Ela acaba com a empresa nacional e com a função que a empresa nacional teria de defesa. E depois você fala que a defesa a questão da defesa é retomada pelo Lula, né? Eu senti nas duas falas, a sua e a do Carlos Henrique, que essas duas áreas de segurança e defesa, na verdade, não havia, em 88, a concepção de uma política
de defesa, de uma política de segurança. Eu olhei também o artigo 144, enquanto você falava, ele só fala da institucionalidade, é formado por polícia, por isso, por isso, por isso. Não tem uma política, não fala em regulação, né? Quer dizer, nada além de quem constitui a área de segurança pública. Né? Então, essa ausência de você pensar uma política naquele momento, e agora, vocês dizendo que já existe, desde o Fernando Henrique, uma política de defesa, e no caso, o Carlos Henrique falou que já desde os anos 80 você já tem instituições que vão cuidar da segurança pública, um conselho, uma secretaria de Estado, e até um plano, né, um sistema de segurança pública. Isso eu acho que é um ganho. Vocês acho que mostraram uma coisa meio pessimista, mas eu vejo um ganho. Quer dizer, estava ausente a visão de política de defesa e de segurança, e hoje nós temos uma política de defesa e de segurança. Pode-se dizer que se concorda ou não concorda, mas existe a visão da estratégia, né? E a última coisa... para o Carlos Henrique, desculpe, eu estou fazendo 1000 perguntas. Você colocou essa tensão entre segurança pública, né, a ótica do combate, do inimigo, versus segurança pública como prestação de serviço, mas eu veria uma terceira dimensão, que seria a do Amartya Sen, no livro Desenvolvimento e Liberdade. Né? Você não tem liberdade individual se você não tiver segurança, se você não tiver alimentação, se você não tiver os benefícios básicos para a pessoa sobreviver. E quando ele fala em segurança, ele não está nem pensando na polícia, ele está pensando nos conflitos étnicos que fazem com que uma determinada etnia mate a outra, porque está em território que não deveria estar. Né? Então, isso né, manter essa segurança, né? Então, já envolve também jogar a questão da segurança para o campo da seguridade e do desenvolvimento. E eu acho que o Lula trabalhou muito com isso, com a ideia de que segurança era parte do desenvolvimento, era uma dimensão do desenvolvimento. Professor, o senhor falou muito rapidamente a esse respeito sobre a política a respeito de drogas, né? Queria que, dentro do possível, você pudesse desenvolver um pouco mais esse tema e em que medida também a nova experiência uruguaia, né, poderia auxiliar nesse debate aqui no Brasil. Contradição que o senhor explicou entre Estado democrático, de direito e Estado de polícia, como que ficaria, mais ou menos, a questão que envolve possibilidades institucionais dessa judicialização? Porque eu não viria outro jeito, cara. Tipo, como seria um mecanismo não político ou apolítico do judiciário, uma vez que, quando se trata de segurança pública, é monopólio do Estado? Boa noite, meu nome é Jorge Luiz, eu sou estudante de Ciências Sociais. Eu cheguei no final, ouvia mais a argumentação sobre a sua posição sobre a legalização das drogas, e eu queria saber se referia a todas as drogas ou se era mais as drogas tidas como leves. E eu gostaria de saber a opinião de vocês sobre os trabalhos da Comissão da Verdade. Boa noite, a pergunta é direcionada... Meu nome é Júlia, eu faço Ciências Sociais aqui na UF, e a minha pergunta é direcionada para o professor Carlos Henrique. Eu queria, no ano passado, se eu não me engano, foi no Brasil de Fato, eu li uma reportagem falando sobre a desmilitarização da polícia, que a ONU tinha, eu não me lembro exatamente o contexto, mas a ONU tinha sugerido que o Brasil desmilitarizasse a sua polícia. E o Brasil respondeu que essa era uma medida inconstitucional. Então, a minha pergunta é se a inconstitucionalidade é realmente uma barreira ao avanço da desmilitarização da polícia, e se a desmilitarização seria uma saída, de repente, para alguma das problemáticas que o senhor apontou aqui e expôs para a gente. Eu prometo ser breve, que tem um monte aqui de perguntas, eu vou tentar fazer uma
até realmente pelo adiantado da hora, e sendo super sincero, eu tenho uma questão doméstica, que eu tenho que buscar meu filho, que está numa festa, então eu tenho que sair daqui a pouco. Bom, mas, primeiro, obrigado aí pelas questões, e vou tentar, na medida do possível, responder. As duas da professora Antonieta, né, foram até mais comentários, sem dúvida. Eu acho que essa inexistência, né, de uma política de segurança pública muito pela questão, né, ainda presente, né, das permanências da ditadura militar, né? E aí uma outra ótica, né? E isso daí, de certa maneira, avança, sim. Talvez eu assumo mesmo, a minha perspectiva ela seja pessimista, minha visão seja pessimista pelos descompassos, mas não nego, no campo jurídico, que houve, sim, avanços. Por que esse descompasso? Porque ainda se continua com a lógica do inimigo. Só que o inimigo, na época da Guerra Fria, era outro, né? Mas há uma subjetividade aí presente também no campo da segurança pública, né? Porque segurança pública para quem? Segurança pública para todos. Por que segurança pública para cercar os morros, as favelas? Então, há também um problema, né, de definição epistemológico em relação à segurança, e prático, político, ideológico e estratégico, para entrar um pouco na área do Eurico, né? Eu acho que essa segunda concepção, né, da ideia, né, dessa tensão, né, do artigo 144, que é realmente perfeito, ele é muito específico e muito, né, reduzido, né, do combate, do confronto, e da outra concepção da prestação de serviço público. Eu acho que ela se coaduna, né, na medida do possível, né, com essa terceira dimensão, né, que é uma visão, por exemplo, tinha um criminalista, jurista italiano, o Alessandro Barata, que ele escreveu sobre isso. O próprio Zaffaroni, ministro da Corte Suprema da Argentina, né, é um dos responsáveis, né, pelo avanço, por exemplo, do processo da Comissão da Verdade, que, lógico, isso é um outro processo na Argentina, mas segurança pública para todos, né? Não segurança pública sobre a ótica, aí já tentando também fazer as pontes, não segurança pública sobre a égide militar. Não tem que ser segurança pública civil, cidadã, não militarizada, porque a segurança pública no Brasil, ela assume isso daí, né? Assume não, ela, na conjuntura atual, que é o que a gente está tentando pensar aqui, ela não consegue tirar essa roupagem. É a minha modestíssima visão, né? E aí eu acho que entra o debate sobre as drogas, né? Porque o que se coloca, né, se a gente pensar, né, nas leis, né, lei seca nos Estados Unidos, todas essas políticas proibicionistas, o que remudaram nisso daí? Principalmente na criminalização de determinados segmentos. Então, o Nilo Batista ele tem um texto que o título ele é emblemático: Política Criminal com Derramamento de Sangue. Não é nenhuma metáfora, é a prática isso daí. Derramamento de sangue em relação aos outros. Quem são os outros? Então, aí, né, eu acho que vários segmentos, né, nós da universidade e outros segmentos sociais, vêm trabalhando, vêm sinalizando para isso, né? Aí sim, a legalização de todas as drogas, porque é uma bobagem colocar isso daí. Não é pedagógico, droga é uma droga. Não existe isso. Você vai na drogaria comprar o quê?
E se a gente pensar hoje em dia na indústria exacerbada dos fármacos, você está com uma dorzinha, você é medicado. Não se trabalha a dor. E olha que eu não sou psicanalista, eu sou um modesto cientista político, mas tem trabalhos sobre isso. Um cara, professor da UFRJ, o Birman, ele trabalha sobre isso. Há determinadas drogas que são lícitas e outras que não são lícitas. A questão é a gente discutir isso. Por que da ilicitude de determinadas drogas? Que as fantasias que se colocam é o seguinte, pô, se o menino e a menina fumarem um baseado, é a porta para... Pô, que isso? A cerveja pode, o vinho pode... Os índices de alcoolismo infanto-juvenil aumentam, a sociedade não discute isso. E, de novo, a questão das drogas enquanto uma questão de polícia, é isso, eu estou falando assim, tomara que a experiência do Uruguai seja exitosa sem o H, né? É vitoriosa. Tomara. Embora seja restrita à maconha. Para, de certa maneira, tentar sinalizar e vislumbrar outros horizontes possíveis. Mas o que eu estou querendo colocar aqui é que é necessário o debate. E é necessário a universidade entrar nisso daí, se expor mesmo, com diferentes visões. Os que são contra, os que têm ojeriza, mas tem que discutir. Porque ninguém está livre das drogas. Eu lembro uma vez que eu fui dar uma aula numa universidade privada, eu fiz a brincadeirinha de quem tinha envolvimento com droga. Aí pensaram que eu fosse da polícia, e ninguém falou nada. E aí uma menina brincou, tá valendo uma gelada? Eu falei, tá valendo uma gelada. Aí a maioria levantou. E aí uma pessoa não levantou. Aí eu falei, bom, então, de um universo de 30, uma pessoa não tinha nenhum envolvimento. Aí, quando eu comecei a aula mesmo, ela falou assim, mas o senhor não considera a droga eu tomar todo dia à noite um remedinho para dormir? Lógico que é droga, é fármaco isso. Então, o que eu estou querendo chamar a atenção é que precisa-se desconstruir esse modelo. Esse modelo já deu sinais de esgotamento. E esse modelo, aí talvez seja a parte mais importante que eu esteja querendo colocar aqui para vocês, esse modelo ele reifica uma política de criminalização. E criminalização de determinados segmentos sociais. É isso. Acho que é a desconstrução disso daí. E eu acho que, no Boas, última coisa, para não me estender, eu também penso nisso daí. Não sei como processar, mas você que perguntou, né? Eu acho que é um caminho. E é uma questão política, a questão da desmilitarização. Há um contra-argumento, mas e se a polícia militar ela for bem preparada? O ser não faz parte da vida, né? Não faz parte da vida. Agora, da forma como está, essa estrutura, ela é complicada. E isso daí também a sociedade, ela tem que discutir isso daí. Não é ter ojeriza, não é adjetivar, é ser preconceituoso em relação, de forma alguma, aos segmentos militares. De forma alguma isso daí. Agora, é realmente chamar a responsabilidade das práticas, das ações e das estratégias, principalmente no que concerne à segurança pública interna. E aí sim o que a gente vê, não só no Rio de Janeiro, é um despreparo no país inteiro. Uma arbitrariedade, de novo aquela ideia que é teórica, do poder soberano. Aí é complicado. Tem que se discutir, problematizar isso. Bom, rapidamente. Obrigado, Antônio, pelas questões. A gente, assim, como desdobramento dessa primeira pesquisa, desse primeiro ciclo de trabalhos de investigação sobre o tema da administração pública, da gestão, da burocracia, etc., a gente está agora no IPEA no começo de um segundo ciclo de investigação que
que foca no tema do desempenho institucional do Estado, né? Então, tem várias questões, vários ingredientes que comporiam esse entendimento sobre, né, esses condicionantes sobre o entendimento, sobre o desempenho institucional do Estado. Uma delas, obviamente, é a própria burocracia, quer dizer, e mais do que a burocracia em si, a profissionalização ou determinado perfil de profissionalização da burocracia pública, né? Existem vários elementos que, inclusive de pesquisas internacionais e tudo mais, que apontam para a correlação positiva entre, né, a coisa weberiana clássica, né, de profissionalização da burocracia e melhoria do desempenho institucional global do Estado. É muito difícil mensurar esse tipo de coisa, né? Uma pesquisa que ela é qual e quanti, né? Tem alguma coisa de quantitativa por conta das informações relativas a servidores, distribuição, composição, remuneração, não sei o quê, e muito também de qualitativo com base em trabalhos de entrevistas, até etnografia. Por exemplo, estou fazendo um trabalho de etnografia do próprio IPEA, para olhar a formação da burocracia no campo do planejamento, etc. Então, é uma pesquisa grande, que está envolvendo vários pesquisadores nessa linha de tentar entender melhor a especificidade desse corpo funcional, né, e o papel que ele desempenha na entrega de bens e serviços à população e na qualificação do próprio Estado, né, para o desempenho das funções públicas, né. Então, não tem nenhum resultado ainda concreto sobre isso, mas eu acho que existem alguns indícios já iniciais do trabalho que apontam para essa correlação positiva, né, entre a profissionalização e o aumento, a melhoria do desempenho institucional global. O que explicaria, em tese, a princípio, de maneira muito agregada, o fato da gente ter hoje, por vários indicadores e mecanismos que você possa ver, um desempenho global do Estado hoje, no nível federal, mais satisfatório do que há 25 ou 30 anos atrás, né, com perfis de burocracia diferentes, embora com quantitativos genéricos aí, globais de burocracia mais ou menos similares, né, mas são indícios muito indiretos, né, muito difíceis de cravar a causalidade, né, por isso que a gente está trabalhando mais com a ideia de correlação, nesse caso, do que de causalidade propriamente dita. Com relação ao tema do emprego público como contraponto a crises, né, do capitalismo, de modo geral, etc., eu acho até que a questão é mais profunda, né? A questão é olhar na experiência histórica brasileira o papel que a própria estruturação do Estado e, portanto, da burocracia pública no Brasil teve na conformação do mercado de trabalho brasileiro e na conformação do potencial de sustentação de rendas e trajetórias ocupacionais dentro da especificidade brasileira. Eu não tenho os dados, eu também não sou bom de números, desde logo, mas lembrando algumas coisas gerais de cabeça, eu diria o seguinte: de cada 10 ocupações geradas nos anos 50, no Brasil, 8 foram assalariadas, formais, e 2 informais. Ou seja, teve um processo de assalariamento e de formalização muito grande nos anos 50 e 60. Dessas 8, de 10, 4 eram geradas no setor privado e 4 no setor público. Tá certo? Então, o movimento que você teve no pós-guerra de estruturação do mercado de trabalho no Brasil foi um movimento capitaneado, de certa maneira, meio a meio, pela dinâmica capitalista que estava em expansão, mas pela própria dinâmica de estruturação do Estado, né, por meio da composição das suas burocracias. Se você compara esse dado com os anos 80 e 90, sobretudo anos 90, de cada 10 ocupações, 8 foram informais, 2 foram formais. E das 2 formais, nenhuma foi do setor privado, né, ou menos de uma, é um resquício, que é aquele gráfico que eu mostrei da diminuição do estoque, né, ou seja, o desmonte do... Isso tem uma implicação... E nos anos 2000 tem uma certa recuperação. De cada 10... aproximadamente 6 foram formais, 4 informais, e das formais, aproximadamente 4 do setor privado e 2 do setor público. O que eu estou querendo dizer com isso? Estou querendo dizer que, na verdade, para além de aplicar, né, uma política contracíclica
de emprego público nos momentos de crise, existe um peso e um papel estruturante do Estado na composição do mercado de trabalho que a gente despreza, né? E isso é particularmente relevante para as sociedades de capitalismo chamadas tardias, como o Brasil, como o México, né, que são grandes economias cujo Estado tem um peso, um papel importante, entre outros aspectos, na própria estruturação do mercado de trabalho. Por estruturação, entenda-se sustentação das ocupações, manutenção de um determinado patamar de renda, etc., etc., etc. Né? Por quê? E aí a experiência social-democrata europeia é interessante por conta disso. Eles usam o emprego público, não apenas usaram como política anticíclica, né? Usaram justamente como política estruturante dos seus mercados de trabalho, né? De uma perspectiva permanente, de uma perspectiva de longo prazo. Né? Porque o emprego público oscila menos frente ao ciclo econômico, então sustenta a renda, sustenta a ocupação, porque não só é menos oscilante, como também, na medida em que as áreas mais intensivas de mão de obra são justamente aquelas de atendimento direto à população, logo, políticas sociais em geral, né? E de segurança, por exemplo, também. Né? São políticas que são trabalho intensivas, então o Estado tem necessariamente um peso expressivo. Isso não só sustenta o emprego, como estrutura o mercado de trabalho, como atende a população. Né? Quer dizer, então tem um ciclo virtuoso em termos de estruturação do mercado de trabalho que provém da estruturação do Estado, das burocracias públicas, do atendimento geral da população, etc., que a gente, no Brasil, de certa maneira, os analistas de mercado de trabalho, de modo geral, dão pouca importância. Né? No caso brasileiro atual, curiosamente, é quase um tabu falar de emprego público como política de sustentação da renda e do mercado de trabalho. Né? Tem um bloqueio ideológico dentro do próprio governo que defendia esse tipo de tese até outro dia. Né? É quase uma afronta falar disso. Mas, quer dizer, concretamente, nos anos 2000, e por uma maneira, e de modo não consciente, como eu tentei mostrar aqui, esse vetor de estrutura, de ativação do mercado de trabalho foi colocado em prática. Né? Porque a cada emprego público gerado, você associa uma série de outros empregos privados derivados. Né? Sobretudo quando o movimento de criação de emprego se dá no âmbito municipal, mais do que nos outros âmbitos, como eu mencionei, e, portanto, de maneira muito descentralizada territorialmente, né? O que ajuda a explicar, inclusive, a sustentação e até a ampliação das rendas dos pequenos municípios, mais que proporcionalmente a dos médios e grandes, nesses últimos 10 anos também. Então, o emprego público ele teve, concretamente, um papel muito importante nos anos 2000, como já tinha tido lá no começo da industrialização brasileira. Né? Agora, isso não significa que o governo tenha feito isso de maneira consciente, sabendo do potencial multiplicador e sustentador e estruturador e tudo mais. Pelo contrário. Pelo contrário. E eu acho que é isso que realmente é o desafio pendente aí, como é que o seminário coloca. Quer dizer, se você olha, inclusive, os próprios objetivos fundamentais da República, no artigo 3º da Constituição, você vai ver que nós precisamos de muito mais Estado do que nós construímos até hoje. Né? E isso passa, obviamente, por mais emprego público e não por menos, né? Por incrível que pareça. Quer dizer, e é uma agenda aberta que está meio escamoteada, né, no debate político atual, infelizmente. E eu vou conversar com a minha querida colega Antonieta, que me dirigiu a pergunta. Primeiro, eu não sou pessimista, não, Antonieta. Eu cada vez estou mais esperançoso em relação ao nosso país. Lenin dizia que uma boa maneira de se pensar na avaliação dos processos históricos é nós pensarmos no século e pensarmos na década. Então, se nós pensarmos no século 2013, 1913, os avanços políticos que o Brasil teve foram fantásticos. Nós éramos uma sociedade que elegia a bico de pena e hoje temos um sistema eleitoral, por exemplo, que é um dos mais sofisticados e mais eficazes do mundo. Mais eficaz do que a principal e mais longeva democracia republicana, que é a norte-americana.
Eu sou muito otimista. Segundo, que eu não me referi a uma expressão fundamental, é que a Constituição de 88, ela bane a possibilidade da tutelagem militar ao extirpar da Constituição uma expressão que vinha desde a primeira Constituição Republicana de 91. E que expressão era essa? As Forças Armadas devem obediência ao seu comandante em chefe, vírgula, dentro dos limites da lei. Esse vírgula, dentro dos limites da lei, dizia tudo. Ou seja, dava a eles o poder de julgar se era que era lei. E quem teria colocado isso dentro da Constituição? Foi o nosso liberal Rui Barbosa. Mas porque ele era na verdade, ele era um autoritário, ele era um militarista? Não, ao contrário. É que quando ele colocou isso, e ele era um conhecedor, eu li muito sobre o Rui Barbosa, né? Ele tinha temor que houvesse, devido à reação monarquista, que estava na Marinha, principalmente, o Exército não tivesse elementos legais para reagir. Então, ele colocou isso lá e que depois foi ficando, né? Todas as nossas constituições tiveram essa vírgula, dentro do limite da lei. Em 64, foi exatamente isso, que na famosa carta do Marechal Castelo Branco, que divulgou, né, para a população e para o chamado público interno, ele fez exatamente referência a isso. Nós devemos obediência assim, mas só que ele caiu na ilegalidade. E quem interpreta essa ilegalidade? Eu. Mas foi um grande avanço, um fantástico avanço. Segunda coisa que eu queria, que expressa esse meu otimismo, é o seguinte: entre 64 e 85, tudo estava dentro do mesmo saco. Segurança internacional, segurança pública, defesa nacional, defesa civil, e a própria segurança nacional estava dentro só de um rótulo, segurança nacional. Tudo era segurança nacional. Nós estamos, pouco a pouco, através do processo histórico, e não através da penada. Isso, para nós, sociólogos, não interessa. Interessa como o processo social se faz, realmente, e não formalmente. O que é que nós estamos tendo conceitos que estão sendo discutidos pela sociedade. O que é segurança internacional? Quem é que discute? Eu? Não, a sociedade já está procurando saber isso. Eu, por exemplo, vou sair daqui e vou para uma entrevista na CBN para falar sobre o pronunciamento do Obama sobre a segurança internacional. Nós estamos fazendo essa distinção. Né? O que é segurança nacional? Existe segurança? Claro. Não podemos ter preconceito. Existe só eles que podem ter segurança nacional? Claro que temos segurança. Esse ato aí, agora, da espionagem, é uma questão de segurança nacional. Que é igual à segurança pública? Não. Segurança pública é outra coisa. Segurança pública é coisa policial. É coisa militar, numa última instância, ouvido os conselhos da República de Defesa. Ouvido e por decisão do presidente da República. Então, há uma possibilidade de tessitura, de ruptura da tessitura social, aí sim pode-se, dentro da Constituição, estabelecer-se os mecanismos de proteção da segurança nacional, como existe em qualquer democracia, qualquer uma. Não sabemos de outra que não tem esse dispositivo, todas têm. Tá? Quero me referir também, nesse otimismo, eu não deixei muito claro, e eu não estou falando de partido, não estou falando de ideologia, eu estou falando, a meu ver, tanto quanto possível, objetivamente, né, como cientista social, que nós tivemos sorte de termos 2 presidentes fantásticos, a meu ver, diferentes, porém com resultados muito importantes para o Brasil, e em particular no campo da defesa, que foi o presidente Fernando Henrique Cardoso, que criou entre nós o Ministério da Defesa. Só isso já diria tudo. E o outro que criou, né, a Estratégia Nacional de Defesa. Quer dizer, o Brasil não está mais desorientado no estudo, não está num tiroteio de cego. Quer dizer, o Brasil sabe o que é. Então, peguem o caso da espionagem. Né? O
problema não está nos americanos fazerem espionagem em relação a nós. O problema está em nós não sermos capazes de nos defender disso. E, para nos defender disso, nós precisamos, a Estratégia Nacional de Defesa define 3 vetores. Primeiro, precisamos fazer isso, ter um veículo lançador. Só que, quando você faz isso, Você, no veículo lançador, você tem um míssil. Então, não pode. Um cerceamento tecnológico absoluto. Segundo, para você fazer isso, você tem que ter também um satélite. O Brasil não tem. É totalmente vulnerável. Então, o Brasil não tem nem o setor espacial desenvolvido, que é definido como prioritário pela estratégia, e nem tem os mecanismos, né, cibernéticos, né, para poder fazer isso. Né? Então, o Brasil não tem um desenvolvimento cibernético que é capaz de criptografar com os nossos próprios satélites, que sejam, portanto, invulneráveis à penetração de outros. Está ligado a uma coisa ou outra. E o que é o escudo dos dois? É o vetor nuclear. É impressionante como é que os dois, o Jobim e o Unger, isso não está escrito não, viu? Isso é minha interpretação. É minha interpretação. Conversando com os militares, conversando com o pessoal da indústria, contando com os intelectuais, meus colegas, né? Que nós vimos que, bom, não adianta eu ter capacidade cibernética, ter capacidade espacial, se não tem a capacidade de defender essas duas coisas. E, para defender essas duas coisas, eu preciso ser capaz de dissuadir. Ou seja, você vai apontar essa arma para outro lugar, porque para mim não. Para mim não, para o meu neto não, para o meu filho não. Para esse país não. Então, é uma questão também que nós temos que colocar. O Brasil não vai ao centro do mundo, como está indo, estou vendo aqui os mais jovens, sem colocar essa questão da vida de vocês. Por quê? Porque o mundo de hoje é muito, muito, muito mais perigoso do que era na minha própria geração, e olha que a minha geração é a geração da Guerra Fria, é a geração da apocalipse. Só que a geração de vocês é mais difusa, é mais complexa. Existe o problema ainda da apocalipse nuclear, atômica? Sim, claro. Os principais países têm isso. Mesmo quando nós nos comparamos com os BRICS, e eu não coloco a África do Sul, o Brasil, comparação com a Rússia, comparação com a Índia, comparação com a China, eles têm esses 3 vetores. O Brasil não tem nenhum. Nenhum. E qual é esse mundo que está aí? É um mundo de ameaça da natureza, é um mundo de ameaça financeira, é um mundo de ameaça econômica, é um mundo de ameaça política, revoluções contra revoluções, é um mundo de ameaça de guerras irregulares, terrorismo de diversos tipos. Né? Em suma, é o de colapso de estados falidos, né? De escassez de bens essenciais, 3, água, alimento e energia. O Brasil tem os 3. E a gente não pensa nisso? Quer dizer, nós temos uma elite mais velha que não pensa nisso? Que isso? Quer dizer, eu com cabelo branco não vou pensar nisso? Eu sou maluco? Tenho netinha, pô. Tem que pensar nela. Só que o que está acontecendo é que os jovens estão muito interessados, porque eu descobri uma coisa: não é o velho que sabe sobre o futuro. Quem sabe sobre o futuro é o jovem. Então, se você falar para ele aprovar o que você está falando, você está certo. Porque o futuro é dele, não é meu. Eu já estou indo embora. Mas ele não. Ele está aqui. Pô, eu quero ver esse troço que o cara está falando, parece que é importante. Melhor ver bem.